How will we know when you're in trouble, when you're not okay? If I say, I'm just going to chill alone at home tonight. And part two, the other thing, is if I ever say I'm cured. O Matthew Perry, o nosso eterno Chandler de Friends, já tinha dito que o vício é uma doença que tá sempre esperando do outro lado da porta, esperando o momento certo pra te pegar sozinho. Pra ele, o perigo estava em estar sozinho. E enquanto ele tivesse uma rede de apoio, pessoas próximas, ele estaria bem, estaria seguro. Isso é extremamente revoltante, porque foram pessoas próximas a ele que conspiraram para sua morte. Não foi quando ele estava sozinho, foi quando ele achou que tinha gente para contar. Essa é uma história muito triste, é uma história sobre manipulação, sobre abuso, sobre negligência. Hoje eu vou te contar todos os desdobramentos da morte do ator Matthew Perry e por que a gente tem pelo menos 5 pessoas indiciadas por assassinato. Só vou me apresentar primeiro, caso você seja novo aqui no meu canal. Oi, muito prazer, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso. Aqui a gente fala sobre cultura pop, Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos e muito mais. Então já se inscreve aí pra não perder nada e se você puder me seguir nas redes sociais eu vou ficar muito feliz. Em outubro do ano passado, todo mundo foi pego de surpresa com a notícia da morte do ator Matthew Perry, eternizado no coração de todo mundo pelo seu papel icônico em Friends. O corpo do ator foi encontrado na sua casa em LA e a princípio as autoridades acreditaram que ele tinha morrido afogado na sua banheira depois de uma parada cardíaca. Mas agora, novas informações sobre o caso chegaram pra gente depois de uma investigação extensa e secreta da justiça americana. Investigação essa que nos mostrou que, na verdade, o astro foi vítima de assassinato e pelo menos 5 pessoas estariam envolvidas nisso. Primeiro, você tem que entender que o Matthew sempre foi muito honesto sobre a sua batalha contra o vício. Não que ele tivesse escolha, não que ele pudesse esconder essa parte da vida dele, já que a fama de Friends colocou o elenco inteiro no microscópio. O público acompanhou as mudanças de peso, as internações, as manchetes, os tabloides e o próprio Matthew já tinha relatado um pouco da sua história no livro Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, lançado em 2022. Bebidas, drogas, remédios controlados, tudo o que você puder imaginar, o Matthew Perry travou uma batalha contra. E por que eu tô falando tudo isso? Porque antes da sua morte, o Matthew estava em tratamento com um analgésico muito forte, a ketamina, ou cetamina, que estava ajudando ele nos seus problemas com ansiedade e depressão. Pelo que eu pesquisei, não tem muito tempo desde que o uso da ketamina para pacientes com idealização suicida e depressão resistente a tratamento foi aprovado. É uma coisa relativamente recente. E o Matthew tinha começado esse tratamento justamente por causa da sua depressão. Quem cuidava de marcar as consultas médicas e garantir que o Matthew tomasse a medicação certinha era o seu assistente pessoal, um cara chamado Kenneth Iwamasa, um dos indiciados agora pela morte do ator. Inicialmente, o Matthew estava fazendo o tratamento certinho, tomando a dose prescrita de ketamina, mas com o tempo ele foi sentindo a necessidade de aumentar essa dose. Quando os médicos se recusaram a fazer isso, ele passou a procurar droga em outro lugar. E um mês antes do seu falecimento, ele pediu para o seu assistente conseguir a ketamina em meios ilegais. Foi aqui que o Iwamasa foi apresentado ao médico Salvador Plasencia, que aceitou fazer o tráfico de ketamina. Numa troca de mensagens com outro médico, Mark Chaves, esse profissional, o Salvador, chegou a dizer, abre aspas, eu me pergunto quanto que esse idiota vai pagar. Esse médico forneceu um total de 22 frascos de ketamina, além de pastilhas dessa mesma droga, por meio de uma prescrição médica fraudulenta. Ó, pra você entender como que o negócio acontecia, esse assistente do Matthew, o Iwamasa, comprava as drogas com esse médico chamado Salvador, que por sua vez pegava essas drogas por meio de uma receita falsa, assinada pelo Mark Chaves. Ou seja, a gente tem aqui 2 médicos formados que juraram proteger e zelar a vida das pessoas, explorando o vício de um paciente para lucrar em cima disso. Esses 2 médicos também foram indiciados pela justiça. De acordo com o assistente do Matthew, o primeiro contato entre todo mundo teria acontecido num estacionamento perto de Long Beach, na Califórnia, quando esse médico, Salvador Plasencia médico... Quando esse cara se encontrou com o Matthew Perry e no banco de trás do carro dele, aplicou ketamina na veia do ator. É estimado que no total o Matthew tenha pagado
cerca de 55 mil dólares em ketamina. É dito também pela justiça que os médicos cobraram 2 mil dólares por frasco, frasco esse que o Mark Chaves conseguia por 12 dólares. De 12 dólares, eles cobravam 2 mil. Olha a porcentagem de lucro que esses caras tinham. Além disso, foi nesse encontro aí do estacionamento que o Salvador ensinou o Iwamasa, um assistente pessoal, sem formação nenhuma, a aplicar ketamina no Matthew Perry. Que tipo de médico faz isso, gente? Se encontra com uma pessoa no estacionamento, no banco de trás de um carro, aceita pagamento em dinheiro para vender uma droga sem receita e ainda ensina uma pessoa sem capacitação pra fazer injeção. Esse cara, esse Salvador Plascencia, é um assassino, gente. Ele deu um tutorial pro assistente do Matthew Perry de como matar uma pessoa. Não preciso nem dizer que o Matthew Perry teve uma recaída. Ele não usava mais a ketamina só pra tratar a sua depressão. Virou uma coisa que ele precisava tomar todos os dias, o tempo todo. E a quantidade de droga que ele tinha comprado com o Salvador Plascencia já não era mais suficiente e agora ele precisava de mais. E de preferência num lugar mais barato. É aqui que o Eric Fleming entra na história. Esse homem já foi uma grande estrela em Hollywood, inclusive ele dirigiu o filme Pig, Uma Aventura Animal, e agora ele se tornou um traficante de alta classe em LA. 18 dias antes da morte do Matthew Perry, o Eric Fleming mandou uma mensagem pro ator dizendo que ia conseguir arranjar ketamina por um preço bacana desde que recebesse uma gorjeta para isso. Com o Matthew topando esse acordo, o Eric Fleming fez a ponte entre o ator e uma mulher chamada Jasmine Sanha, conhecida como a rainha da ketamina, já que ela só trabalha com celebridades do alto escalão de Hollywood. É tão triste como todo mundo viu um homem caído, um homem doente, um homem viciado, e ninguém estendeu a mão para ajudar. O interesse de todo mundo era lucrar cada vez mais em cima desse cara. É dito pela justiça que essa rainha da ketamina foi a pessoa que vendeu a dose fatal pro Matthew Perry. Com esse novo contato, agora conseguindo comprar ainda mais ketamina, o ator passou a receber doses ainda maiores da droga. O assistente pessoal contou que em uma das vezes o Matthew teve uma paralisia geral após a aplicação, e ele ficou alguns instantes sem conseguir falar, sem conseguir se mexer, enquanto todo mundo em volta administrava um pico na sua pressão arterial. Esse assistente também disse que no mês que antecedeu a morte do Matthew Perry, ele encontrou seu patrão desacordado várias vezes. Era uma tragédia anunciada. Essa morte podia ter sido evitada se alguém procurasse ajuda, se alguém procurasse a família do Matthew Perry, se alguém procurasse os amigos dele, se alguém procurasse a mídia. Ninguém fez ou falou nada. Todas essas pessoas acompanharam esse homem cair no abismo mais profundo do mundo. E o interesse deles era só ganhar dinheiro em cima disso. Era só fazer contato, era só continuar vendendo, era só superfaturar ketamina, era alimentar esse vício. Gente, pra quê? Pra você ganhar dinheiro em cima da vida de uma pessoa? Eu fico muito revoltado com essa história. Há quem diga que o Iwamasa só obedecia o chefe como um assistente pessoal e tinha medo de perder o emprego. Então, se o seu patrão, um ator A-list de Hollywood, manda você ir comprar uma droga, você vai lá e compra. Não sei, não tô nessa, tá? Até porque agora uma pessoa morreu e esse cara tá correndo o risco de pegar 15 anos de cadeia. Poxa, compensava muito mais você ter procurado ajuda, né? Compensava muito mais você ter perdido o emprego do que passar 15 anos na prisão. Enfim, ninguém fez nada e o Matthew Perry continuou recebendo a droga pelo Eric Fleming e pela Jasmine Sanha. O Iwamasa disse que nos últimos dias de vida, o Matthew Perry já estava injetando ketamina de 6 a 8 vezes por dia. No dia em que o ator morreu, ele pediu para o seu assistente aplicar a primeira injeção na parte da manhã, por volta de 8h30. 4 horas depois, enquanto assistia um filme na sua casa, ele tomou mais uma injeção. Nos próximos 40 minutos, ele pediu uma terceira dose, dizendo: "Me manda uma das grandes", ou seja, ele queria uma grande injeção de ketamina. Aí o assistente saiu de casa para fazer umas tarefas na rua e quando voltou, encontrou o Matthew Perry desmaiado, de bruços, na banheira. Ao ver essa cena, ele mandou mensagem pro Eric Fleming, que já mandou todo mundo apagar as mensagens, todo mundo se livrar dos frascos e tentar limpar a cena. Após a notícia do falecimento do ex-colega de trabalho, o elenco de Friends escreveu um comunicado dizendo que tava todo mundo devastado.
Abre aspas. Éramos mais do que apenas colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos tirar um momento para lamentar e processar essa perda inconsolável. Com o tempo, diremos mais, como e quando pudermos. Por enquanto, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matt, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo. Poucos meses depois, em dezembro de 2023, o escritório do legista do condado de Los Angeles constatou que o Matthew morreu dos efeitos agudos da ketamina. A autópsia revelou que o nível de ketamina encontrado no sangue dele era equivalente à quantidade necessária para uma anestesia geral. Como eu te disse, para mim o mais revoltante é que essa era uma tragédia anunciada. Essa morte podia ter sido evitada se as pessoas certas estivessem em volta dele. Me parte o coração olhar para trás e ver que tem entrevista do início dos anos 2000. Onde a Jennifer Aniston fala sobre a possibilidade de perder o Matthew pro vício, e ela chora só de imaginar isso. Me destrói pensar que décadas depois, o pior aconteceu. Esse medo foi concretizado. Nessa última semana foi concluída uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que concluiu que o Matthew Perry foi vítima de uma rede criminosa que agia clandestinamente e que se aproveitou dele. Sendo assim, 5 pessoas foram indiciadas pela sua morte. Os 2 médicos que eu te falei, a rainha da ketamina, que de rainha não tem nada, tá mais pra o diabo da ketamina, o assistente do ator e o Eric Fleming, que fez a ponte entre ele e a traficante. O comunicado divulgado pela justiça dizia o seguinte, abre aspas, esses réus se aproveitaram dos problemas de vício do Sr. Perry para enriquecer. Eles sabiam que o que eles estavam fazendo era errado. Eles sabiam que o que estavam fazendo representava um grande perigo para o Sr. Perry, mas o fizeram mesmo assim. No final, esses réus estavam mais interessados em lucrar com o Sr. Perry do que cuidar do seu bem-estar. Nas investigações, eles encontraram na casa da traficante 80 frascos de ketamina, 1000 comprimidos de metanfetamina, sempre me buga falar essa palavra, cocaína, frascos de Xanax e outros medicamentos prescritos de forma ilegal. Dos 5 réus, até agora, o Eric Fleming, o Iwamasa e o médico Mark Chaves se declararam culpados pelos crimes e estão colaborando com a justiça. O outro médico, o Salvador, e a Jasmine, a rainha da ketamina, optaram por lutar contra a justiça e não se declararam culpados. Essa é a história. E é revoltante, eu sei. É uma história pesada, é uma história sobre negligência, sobre você ver uma pessoa cair e assistir enquanto come pipoca e lucrar vendendo pipoca. É isso. O que importa agora é que toda essa comoção pública tá mandando uma mensagem muito forte para os Estados Unidos, que é: vamos começar a responsabilizar traficantes e intermediários. Os Estados Unidos está vivendo uma crise na saúde pública, envolvendo drogas, envolvendo ketamina, e agora a justiça está falando que vai começar a trazer para a corte quem está facilitando o acesso a essa droga. Seja você um traficante, seja você uma pessoa do alto escalão, seja você um intermediário, se o traficante está na rua, se o traficante está num estúdio de Hollywood, se o traficante está numa clínica médica, essas pessoas vão começar a ser responsabilizadas. Esse é o recado que essa investigação está passando para o público e que está trazendo um fio de esperança para que essa situação melhore. Deixa aí nos comentários o que você achou de toda essa história. Eu sei que não tem como achar nada diferente da revolta. Não tem como desviar da maldade humana, de ver que existe gente pronta pra lucrar em cima de uma pessoa vulnerável, que tá sofrendo, que tá doente, que tá enfrentando um vício, e que em vez de ajudar, você vai lá, chuta mais um pouco e arranca o que aquela pessoa tem. É bizarro, não é uma história legal, tá? É uma história que faz a gente perder um pouquinho da fé na humanidade. Apesar de tudo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido informativo pra você. Se gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, tá? Vou ficar muito feliz se você fizer isso. E se você puder me seguir nas redes sociais também, se inscrever no canal caso você ainda não tenha feito isso. Você já sabe toda a tabela. Então é isso, a gente se vê no meu próximo vídeo, tá bom? Com um tema melhor e mais leve, eu espero. Beijinhos. Mua.